Nós estamos chegando hoje ao final da série Jesus é. E a pergunta que a gente fez no começo foi como que você completaria essa frase? E o Robertinho começou a série aqui dia 5, né? Quando eu estava lá de Covid, falando que Jesus é o Filho que revela o Pai. Eu vim no dia 12 falando que Jesus, tu és o Cristo, que Jesus é Deus, e de que Ele é Salvador, de que Ele é o Messias, de que Ele é ungido. E hoje, a gente vai para uma expressão que é muito forte no discurso de Jesus. Jesus é a luz. Existem realidades que são realidades de trevas dentro do nosso coração. Você consegue discernir o que é isso? Uma realidade de trevas dentro do nosso coração são aquelas realidades dentro do nosso coração que são escuras, é escuridão, é onde há medo, onde há vergonha, é onde há destruição. Existem realidades de trevas também, não apenas dentro do nosso coração, mas existem realidades de trevas que nos cercam, que estão ao nosso redor. Um conflito, uma luta, uma doença, um problema sério, alguém que não come, alguém que não tem o que comer, que são duas coisas diferentes. Alguém que sofre, que está perto da gente, com uma depressão, com uma angústia, com uma crise de ansiedade. As realidades que a gente tem ao nosso redor, de trevas, de escuridão. E Jesus disse, em João 8,12, eu sou a luz do mundo. E quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz da vida. Ele é a luz. Interessante quando a gente vê que lá no Gênesis, quando Deus vai criar o universo, pela sua palavra, a primeira coisa que Ele cria, no primeiro dia, a sua primeira ordem de criação é: haja luz. E diz que existiam trevas ali, mas pela sua palavra Ele diz: haja luz. Quando a gente vai para João 1, no prólogo de João, ele vai falar do verbo, que é Cristo. Este verbo é a palavra, este verbo é o Logos, e Ele é a luz. A luz traz vida, a luz é vida. Em João 1 diz, lá no versículo 4, 5 e o 9, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz, ela brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Jesus é a luz que ilumina todos os homens e mulheres, todas as pessoas, todos os seres humanos, todas as pessoas. Jesus é a luz que ilumina esta terra. Jesus traz luz. Existe uma diferença entre luz e iluminação. A iluminação é o que a luz ilumina. E a gente só vê porque a luz está iluminando. No livro Cristo Universal, eu tirei uma frase dele que diz: a luz não é tanto que você vê diretamente, mas algo pelo qual você vê todo o resto. A gente não vê a luz, a gente vê tudo a partir da luz. Quando não há luz, nós não enxergamos. E quando a luz vem, nós nos tornamos capazes de enxergar aquilo que existe ao nosso redor. Essa frase, quando ele diz: a luz não é tanto o que você vê diretamente, mas algo pelo qual você vê todo o resto. Ele vai nessa reflexão, nesse livro, trazer justamente uma reflexão de que talvez seja isso que Jesus pretende ser ou se apresenta sendo como luz neste mundo.
Ele vai iluminar todas as coisas, para que nós possamos enxergar todas as coisas, verdadeiramente todas as coisas que existem dentro de nós e que existem ao nosso redor. Quando a luz não é suficiente, nós estamos nas sombras. Quando não tem luz, nós estamos como cegos, sem enxergar nada. Mas a impressão que eu tenho às vezes, pessoal, é que vivendo no mundo de hoje, olhando para a maneira como a vida está sendo vivida, a impressão que eu tenho é que nós estamos cegos. Isaías 59:10 diz o seguinte: como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Vocês estão percebendo esse texto? Como cego, caminhamos apalpando o muro e tateamos como quem não tem olhos. Está ao meio-dia, mas nós tropeçamos como se fosse noite. Ele está falando muito de realidade de pecado. Isaías 59 fala muito de uma realidade de pecado, de afastamento de Deus, de trevas. Mas é isso, tipo, está ao meio-dia, mas a gente não está enxergando nada. A revelação geral de Deus está aí, mas a gente não está enxergando nada. A gente está andando como se estivesse de noite. Estamos como cegos. E a impressão que eu tenho é de que ora nós estamos sem enxergar nada, ou ora nós estamos enxergando alguma coisa, mas de forma muito distorcida. O que tem nos levado a um caminho de trevas, e temos escolhido essas trevas na nossa própria vida. Olha o que diz em Colossenses 2:16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas e dos dias de sábado. Ele está falando aqui de todo o ritual, de toda a religiosidade, de todo aquilo que era posto. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é a realidade. Cristo é a luz que, quando ilumina, nós enxergamos aquilo que de fato é. Cristo é a luz que, quando ilumina dentro do nosso coração, vai revelar as coisas de uma forma verdadeira. Cristo é a luz que, quando ele ilumina o nosso contexto, ele vai revelar o que há e o que não há. Esses ritos parece que eram apenas sombras. As sombras. E na sombra a gente não enxerga direito. Quem aqui, quando era pequeno, estava no quarto? E quando a luz muito baixa, você enxergava. Eu, quando era pequeno, tinha um negócio de olhar para uma coisa e ficar imaginando, enxergando o que não era. Precisava acender a luz para poder eu enxergar o que de fato estava ali. Porque eu enxergava um brinquedo e ficava vendo coisa naquele brinquedo. E eu precisava acender a luz. E nem tinha Toy Story ainda. Eu precisava acender a luz para poder enxergar de fato o que era ali. As sombras, elas dão uma visão embaçada da gente, da realidade. E é isso que a religião foi, a lei foi. Essas luas novas, esses rituais, eles são apenas sombras, mas eles não retratam a realidade. A realidade foi retratada de forma muito clara a partir de Jesus, a partir da luz de Jesus. Eu sou a luz do mundo, como diz lá em João, eu sou a luz que ilumina todos os homens. A luz que ilumina tudo. Para que nós possamos de fato enxergar, e não sairmos tateando, tropeçando, confundindo coisa com coisa, não discernindo o que é e o que não é, porque estamos na escuridão, porque estamos nas trevas. Esse autor ele ainda diz que Cristo é a luz que permite as pessoas verem as coisas em sua plenitude. Queria que você pensasse nessa frase. Cristo é a luz que permite às pessoas verem as coisas em sua plenitude. Jesus é a nossa luz, Ele é a luz do mundo, que nos dá a condição de olharmos para a realidade. O resto são sombras. A lei são sombras do que haveria de vir. Os rituais religiosos estabelecidos são sombras do que haveria de vir. Cristo é a realidade. Cristo revela a realidade. Ele é a luz que ilumina de uma forma que nós não temos mais dúvida do que é e do que não é. Ele é a luz que ilumina todos os homens.
É a luz através da qual eu vou enxergar todas as coisas. É através dessa luz chamada Jesus que eu vou enxergar o meu próximo, que eu vou enxergar a mim mesmo, que eu vou enxergar a sociedade que eu estou inserido, que eu vou enxergar o meu trabalho, que eu vou enxergar o meu corpo, que eu vou enxergar a minha vida. E eu queria desenhar isso com vocês agora, de uma forma muito clara e muito objetiva. Primeiro eu quis amarrar esse conceito, para que a partir dele a gente pudesse entender de forma bem clara o que isso representa de forma prática na vida da gente. Jesus é a luz do mundo que ilumina todos os homens, está claro isso? A luz não é aquilo que necessariamente a gente vê, até porque você olha e fica encandeado, mas a luz é aquilo através do qual eu consigo ver todas as outras coisas. Jesus é a luz que me dá a condição de enxergar a realidade, porque a religiosidade, a religião eram apenas sombras. Cristo é a realidade. Ele é a luz que ilumina todos os homens, que ilumina todas as coisas, que traz lucidez, traz nitidez sobre todas as coisas para que nós pudéssemos enxergar. Eu queria dar alguns exemplos, para que fique claro. Nas sombras do mundo, nas sombras da religião, quem é o inimigo? O inimigo, ele é enxergado como o inimigo que eu falo, o inimigo, tá? Não é o diabo não, é o inimigo. O inimigo é enxergado como alguém a ser vencido. Nas sombras, é isso. Na religião, é isso. O inimigo é alguém a ser vencido, derrotado, morto. Mas a luz de Cristo, a luz da realidade em Cristo, que não é mais as sombras do que haveria de vir, mas a realidade em Cristo, a luz de Cristo, o inimigo, ele passa a ser visto quando a luz de Cristo coloca no inimigo, quando eu estou olhando para o inimigo, com Cristo iluminando esse inimigo, ele deixa de ser alguém que eu vou vencer, derrotar, matar. Ele passa a ser alguém que eu vou orar, porque foi isso que Jesus falou. Ele passa a ser alguém que eu vou alimentar. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Esta é a realidade em Cristo. O resto são sombras, as sombras do mundo, da cultura e até mesmo da religião. A realidade está em Cristo. Quando eu ilumino o meu inimigo com a luz de Cristo, ele ilumina não apenas o inimigo, mas ele ilumina o meu coração. Quem olha para os seus inimigos com as trevas, enxerga o inimigo que precisa ser vencido, derrotado, morto. A luz do Evangelho de Cristo, o inimigo é alguém que nós devemos orar, alimentar e agir com graça. O mendigo, a luz das sombras, a luz do mundo e até mesmo da religião, ele é enxergado como vítima ou vilão. Depende da sua raiz filosófica, sociológica, política e ideológica. Você vai enxergá-lo ou como vítima ou como vilão. E a gente briga por isso. A luz de Cristo, não tem nem que fazer essa discussão. A luz do mundo que ilumina todos os homens, o mendigo passa a ser visto como alguém amado por Deus, que eu preciso cuidar. Se é vítima ou vilão, é indiferente. Cristo diz: eu amo esse cara, cuida dele. É isso que a luz de Cristo traz. As sombras da cultura, da religião, traz a mensagem do olho por olho, dente por dente. E quem age com olho por olho, dente por dente, vai estar em trevas. E tem gente que está cheio de trevas. Cheio de trevas. E é tão forte isso, pessoal. Jesus disse que se os olhos são a candeia do corpo, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, grandes trevas existirão dentro de você. Então, se eu estou olhando na lógica do olho por olho, dente por dente, que é a lógica das sombras, tanto do mundo, da cultura, como da religião, eu estou em trevas. Porque a luz do Evangelho fala de perdão e de graça sobre graça. A realidade em Cristo é perdoar. A realidade em Cristo é derramar graça. As sombras do mundo e da religião fala de mérito.
de que cada um recebe aquilo que merece, seja bom ou seja ruim. E vem a luz de Cristo e fala de uma graça e de uma misericórdia. A misericórdia que não derrama sobre nós o castigo que merecemos, e a graça que derrama sobre nós a bondade que nós não merecemos. Esta é a luz de Cristo. É nesse sentido que Jesus ilumina todos os homens, que Jesus é a luz que ilumina todos os homens, e que nos dá lucidez, nitidez para enxergar um mendigo a partir da luz de Cristo, a enxergar uma pessoa que me feriu a partir da luz de Cristo, a enxergar o inimigo a partir da luz de Cristo. O outro, como o outro é visto nas sombras da cultura e da religião? Como um outro. Um outro. O outro é um outro. A luz de Cristo e da realidade em Cristo, o outro é visto como meu próximo, como meu irmão. E quem enxerga o outro como um outro está em trevas, e vai colher trevas. E quem enxerga o outro como um próximo ou como um irmão, colherá luz. É simples assim. Jesus é a luz, e essa luz trouxe e revelou muita coisa, trouxe luz sobre muita coisa. O ser servido é visto nas sombras da cultura e da religião como uma honra. Você ser servido é uma honra. Sabe aquela história de deixa eu honrar meu pastor, deixa eu honrar meu líder? Isso é muito discurso bem de igreja mesmo, né? Servir as pessoas como forma de honrá-la. Quem é servido é quem está sendo honrado na cultura, que está nas sombras ou mesmo nas trevas da cultura, nas sombras da religião. Em Cristo, servir é uma honra. Servir é a missão. E quem está vivendo para ser servido, buscando um lugar de honra, está em trevas. E eu poderia pegar cada ponto desse e sair dizendo assim: olha, isso aqui traz treva aqui, traz treva aqui, traz treva aqui, traz treva aqui na tua relação, traz treva na tua autoimagem, traz treva na maneira como você se relaciona com o teu semelhante. Porque onde é que a gente colhe essas trevas? Nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa. Onde é que a gente colhe essas trevas? É no meio de um terreno baldio? Não, é na nossa vida. A gente pode ir mais. O dinheiro nas trevas do mundo e nas sombras da religião, ele é muitas vezes visto como uma maneira de ter. E está piorando, uma maneira também de ser. Porque a nossa identidade está se confundindo com aquilo que a gente tem. Isso é trevas. Quem enxerga o dinheiro, se os teus olhos forem bons, muita luz haverá dentro de ti, mas se os teus olhos forem maus, grandes trevas existirão dentro de ti. Se você enxerga o dinheiro como maneira de ter e de ser, grandes trevas existirão dentro de você. O dinheiro, na verdade, a luz de Cristo é uma dádiva, com um parênteses aberto assim, cuidado com essa potestade, porque isso pode ser mamon. É dádiva, é oportunidade e propósito. Aí a luz, fora disso, só trevas. O sexo é visto no mundo como um prazer carnal, e pelas sombras da religião também. Que parece que só o que a gente escuta sobre sexo em igreja é o discurso do não pode, quando não pode. Mas sexo em Cristo é celebração do amor, é restauração, é celebração. O poder nas sombras e no mundo é enxergado como domínio e como força. No Evangelho, o poder tem a ver com responsabilidade. No Evangelho e na luz de Cristo, poder tem a ver com lavar pé.
Quem usa o poder como forma de domínio e força está em trevas e colherá trevas e viverá em trevas. Mas Jesus é a luz do mundo que ilumina todos os homens e diz que poder é responsabilidade, que poder é lava-pé. Entende, meus irmãos? Em que sentido Jesus é a luz que ilumina todos os homens, que nos dá a condição de enxergarmos todas as coisas? As diferenças é visto pelo mundo, pelas trevas da cultura, pelas sombras da religião, como separação. Mas Deus nos criou diferentes e em Cristo, primeiro, as diferenças são celebradas. E segundo, em Cristo, não existem diferenças. Porque em Cristo não há homem e não há mulher, não há escravo nem livre, não há gentil, nem judeu e nem grego. Somos todos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Celebramos a diversidade e contemplamos e celebramos a igualdade, a equidade que o reino de Deus nos oferece. Somos todos iguais, temos todos o mesmo valor, embora sejamos todos diferentes. O nosso corpo, nas sombras e nas trevas, ele é visto como algo a ser cultuado ou abandonado. É o que a gente tem: gente cultuando o corpo e gente abandonando o corpo. A luz do Evangelho, na realidade em Cristo, nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisa ser cuidado. O trabalho, a luz, sabe, das trevas e das sombras, é como forma de ter e sobreviver. Apenas como forma de ter e sobreviver. Mas na realidade em Cristo restaurada, trabalho é bênção, trabalho é missão, trabalho é propósito. A maldição da queda foi transformar o trabalho num sofrimento e em algo sem sentido e sem propósito, que só trouxesse dor e espinho. Jesus vem restaurar essa realidade. E a gente precisa ressignificar. O eu, como eu enxergo o eu. Nas trevas, este eu, ele é autossuficiente. Nas sombras da religião também, um discurso muito forte de empoderamento e de autossuficiência, disfarçado de espiritualidade. À luz do Evangelho, o eu é um eu dependente de Deus. Nas trevas, o eu é arrogante. Na luz de Cristo, o eu é um humilde pecador. Nas trevas, o eu é egoísta, ele só pensa nele. À luz de Cristo, o eu passa a conhecer o nós. À luz de Cristo, o eu passa a entender o que é o nós. O agente, o tamo junto, sem ser uma hashtag. O eu nas trevas é um eu cativo, escravo. O eu em Cristo é um eu autônomo, livre, interdependente. O eu nas trevas, ele é carente, ele é inseguro. O eu em Cristo, a partir da luz de Cristo, ele é amado, ele é seguro. Jesus é a luz que ilumina todos os homens. O pecado e o erro no mundo e na religião, nas trevas do mundo e nas sombras da religião, ele é algo que precisa ser pago. Ele é uma dívida. Ele requer castigo. O erro em Cristo, o pecado em Cristo, é algo que já foi pago. A escrita de dívida foi rasgada. E esse pecado passa a ser algo que precisa ser abandonado e esta vida a ser restaurada. Não por dívida, mas por compromisso com a vida. E apenas isso. Quando a gente diz que Jesus é a luz que ilumina todos os homens, é que é através de Jesus que eu quero enxergar a mim mesmo. É através da luz de Jesus que eu quero enxergar o mendigo, que eu quero enxergar os meus chefes, que eu quero enxergar o meu empregado, que eu quero enxergar pessoas na minha casa.
A partir da luz de Cristo que eu quero enxergar o meu dinheiro, que eu quero enxergar a minha vida, que eu quero enxergar a minha sexualidade, os lugares de poder que eu estou. É a luz de Cristo que eu quero enxergar tudo isso. Porque dependendo da luz que eu jogo nessa cadeira, eu posso enxergar uma coisa ou outra, mas Jesus é a luz do mundo. E quando nós enxergamos o mundo e as pessoas a partir da luz que Cristo nos fornece, nós verdadeiramente viveremos em luz. Porque Ele é a luz da vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Isso não é um conceito subjetivo, isso é algo prático na vida da gente, que tem a ver com o ensino do nosso mestre. E nós, como caminhantes, somos filhos da luz. Seguimos esta luz que é Jesus. Jesus é a luz, e que Ele vem iluminar a nossa vida, que Ele vem tirar as escamas dos nossos olhos. Tem uma frase de uma letra de uma música que a Valesca gosta muito, que é A Partida e o Norte, do Estevão Queiroga. E ele diz: a luz que me cegou me fez ver Deus. A luz que me cegou me fez ver Deus. E eu queria falar para você, nessa parte final da nossa conversa hoje, sobre um homem chamado Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja. E Saulo estava perseguindo a igreja e matando todo mundo. Esteve presente no apedrejamento de Estevão. E Saulo está indo para Damasco para perseguir a igreja, para prender um cristão, para jogar na cadeia ou matar, se fosse preciso e necessário, aquele que dissesse que era um cristão e um servo de Deus. E no caminho, olha o que diz em Atos 9: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. O que me chama a atenção nesse texto é que ele estava, por não enxergar as coisas com a luz de Cristo, perseguindo Cristo, achando que estava fazendo algo em nome de Deus. E quantas vezes nós estamos defendendo coisas em nome de Deus, achando que estamos defendendo Deus, mas não estamos enxergando direito, porque não estamos enxergando a partir da luz que ilumina todos os homens, que é Jesus Cristo. Ele estava defendendo Deus, prendendo os cristãos. E aí ele naquele momento ele fica cego, ele conta: Saulo, por que você me persegue? Naquele momento ele percebe o quanto ele estava enxergando errado. O texto continua e diz que Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Você percebe o que Jesus, que é a luz do mundo, que aparece como uma luz, a mesma luz que me cega é a que me faz ver. Como que Jesus fez com Saulo? Às vezes a impressão que eu tenho é que Deus faz essas coisas na vida da gente para poder abrir a nossa visão. Mas parece que antes de abrir a visão da gente, Ele tem que cegar a gente com a luz, para a gente cair e ficar atordoado. Esse homem que saiu para Damasco na arrogância do seu lugar, que eu vou pegar e vou matar o pessoal que está lá seguindo a Deus, ele de repente está cego, sendo levado pela mão de um outro alguém. Levado para onde? Para ter sua vista restaurada pelo seu inimigo. Porque o cara que ele estava indo matar, não objetivamente assim, mas o grupo que ele estava indo matar, era o grupo que ia restaurar a visão dele. Paulo está trabalhando, Deus está trabalhando na vida de Saulo. Deus está trabalhando na vida de Saulo, dizendo: Saulo, você não sabe de nada, você está achando que você está me defendendo, mas você está perseguindo o meu reino.
Eu preciso te derrubar do cavalo, preciso te deixar cego, preciso deixar você sendo guiado pela mão de alguém e levar você para passar a enxergar a partir, sabe de quê? Do cara que você está querendo matar. Deus faz essas coisas para abrir a nossa visão. Porque às vezes a impressão que eu tenho é que a gente só enxerga algumas coisas caindo do cavalo, ficando cego, passando 3 dias sendo carregado pela mão daquele que eu estava perseguindo, para só a partir daí a gente começar a enxergar alguma coisa. O Espírito Santo de Deus é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Na nossa experiência de vida, quantas vezes nós precisamos ter experiências como essa? Ele chega lá em Ananias. É para Ananias que ele estava indo. Ananias teve resistência, tá? Porque Ananias disse assim: cara, como assim, Senhor? Eu vou restaurar a visão de Saulo, mas era o Saulo que estava querendo, matar a gente? E agora eu vou restaurar a visão dele? Eu vou receber ele? Como assim? Vocês acham que foi fácil para Ananias? Mas Saulo não era o cara que estava lá vendo o apedrejamento de Estevão? Percebe? Ele chega em Ananias. Em Atos 9:17 diz: então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Isso é a luz de Cristo. A luz de Cristo faz essas coisas. A luz de Cristo nada tem a ver com as sombras da religião. Nas sombras da religião não cabia isso aqui. A partir dessa experiência, inclusive Saulo muda o seu nome para Paulo, que é um nome gentil. Irmão Saulo. Não deve ter sido fácil para Ananias chamar ele de irmão também não, tá? Deus não estava trabalhando só na vida de Saulo não, estava trabalhando na vida de Ananias também. E a luz de Cristo faz isso para tirar a gente das trevas. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Esse homem teve sua vista restaurada. Sabe o texto de Isaías? Que nós estamos como cegos, ao meio-dia, andando, tocando nos muros, sem saber muito bem o que é o que e o que não é. Jesus é a luz que ilumina todos os homens. Jesus é a luz que pode trazer lucidez para a nossa caminhada, nitidez, para que a gente consiga enxergar o que de fato é e o que não é. A luz de Cristo, talvez você enxergue algumas coisas que você não quer enxergar, porque você prefere tratar o seu inimigo como alguém que você precisa derrotar, vencer e matar. Mas a luz de Cristo, Ele vai fazer uma obra na tua vida e vai dizer: o teu inimigo é amado por mim, ele é teu irmão, cuida dele, dá água para ele, ora por ele. Isso é só um exemplo. A maneira como nós olhamos para nós mesmos vai mudar. Só que a gente prefere olhar para a gente mesmo, de que a gente é autossuficiente, da nossa arrogância, do nosso egoísmo. Parece que isso é melhor, isso é mais confortável. Mas Jesus quer fazer uma obra nisso. Ele quer mostrar o quanto você é pecador. Ele quer mostrar o quanto você é amado. Ele quer mostrar o quanto você depende do outro, o quanto você não vive sem o outro. Ele quer levar luz para a tua vida. Ele quer iluminar o teu caminho, o teu coração. Como? Iluminando todas as coisas a partir da luz de Cristo, para que você consiga de fato enxergar. Qual é o processo que Deus vai fazer para que isso aconteça na tua vida? Eu não sei.
Com Saulo foi daquele jeito. Mas a verdade é que vai ter queda, vai ter rebuliço, vai ter frio na barriga, vai ter mudança de conceito, vai ter mudança de paradigma, vai ter metanoia, vai ter arrependimento, vai ter tudo isso. Vai ter renúncia. Vai ter dor também para a gente mudar algumas concepções, mas a gente precisa mudar isso. Como é que a gente muda, pessoal? Entranhado nessa cultura, como é que a gente muda a nossa visão sobre dinheiro? Como é que a gente se liberta disso? A partir da luz de Cristo. Cristo Jesus é a luz que ilumina todos os homens. Mas há algo intrigante na Bíblia, no Novo Testamento, porque Jesus não apenas diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz também o quê? Ele diz o quê? Você é a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Uma vez iluminados, o que faremos? Também iluminaremos. Resplandeceremos como astros neste mundo. Refletiremos a luz de Cristo, para que sejamos instrumentos usados nas mãos de Deus, para que onde nós estivermos, nós possamos também estar iluminando e trazendo nitidez, iluminação para as pessoas que estão ao nosso redor. Vocês são luz do mundo. E Deus não quer hoje simplesmente fazer uma obra na tua vida para que você passe a enxergar corretamente. Ele não quer apenas te tirar da escuridão. Ele quer te transformar também num grande farol. Ele quer te transformar também em alguém que vai iluminar tudo aquilo que está ao redor. Deus quer fazer essa obra na vida da gente. Deus quer fazer essa obra na sua vida. Jesus é a luz que ilumina todos os homens. Você está disposto, meu irmão, a passar a enxergar todas as coisas a partir de Cristo? Cristo ser a luz que vai iluminar tudo que está ao nosso redor e vai nos dar condição de enxergar tudo. Que Cristo seja essa luz na vida da gente. E se os teus olhos forem bons, grande luz haverá dentro de ti. Se os teus olhos forem maus, e você insistir em enxergar apenas aquilo que as sombras da religião, de que o mundo traz, grandes trevas existirão dentro de ti. Mas Jesus é a luz do mundo. E Ele diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E que na nossa experiência com Deus, a partir do momento que a gente for se relacionando com Deus e vivendo momentos com Deus de queda de cavalo, de ser levado pela mão, de ter que ser abençoado pelo inimigo, no momento que a gente estiver lendo a palavra, contemplando a natureza, que Deus venha revelar a realidade, que não há outra. A realidade encontra-se em Cristo. Baixe tua cabeça, eu queria que você orasse por isso.